paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que já estão aí videologados conosco em mais um programa da Central de Adolescentes. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade que o Senhor Deus nos deu de estarmos aqui apresentando mais um programa da Central de Adolescentes. E este programa é mais um órgão de divulgação e evangelismo do Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nós temos aqui como nosso diretor de comunicação o pastor Paulo Roberto dos Santos, como superintendente do ensino, pastor Jame Schmidt Vieira, como coordenador da Central de Adolescentes, o irmão Ronei. E aqui quem vos fala hoje na apresentação deste programa sou eu, a irmã Ana Guimarães, e eu tenho aqui comigo hoje a irmã Ellen Grace. Paz, Senhor, irmã Ellen. Paz, Senhor, irmã Ana. Paz, Senhor, a todos que estão videologados. Amém, glória a Deus. Como nós dissemos, estamos muito felizes aqui com mais um programa da Central de Adolescentes. Nós queremos fazer um pedido aos irmãos que estão aí conosco, que deixem o seu like, a sua participação no chat e se inscrevam no canal da Rádio Restauração Online se você ainda não é inscrito. E antes de começar devidamente esse programa oficialmente, nós queremos fazer uma oração. Vou pedir que a irmã Ellen faça essa oração. Amém. Senhor Deus, viemos em Tua presença, te agradecendo, Deus, por mais uma oportunidade que nós temos de falar a Tua palavra. Deus, guia, Deus, eu e a irmã Ana, Deus, guia-nos, ó Pai, para falarmos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Deus. Fala, Deus, com cada ouvinte desse programa, ó Deus, que a Tua presença venha nos acompanhar, porque sabemos, ó Deus, que sem Ti não podemos fazer nada, que o Senhor venha estar conosco, venha dar discernimento, Teu Espírito Santo dar discernimento a cada um que está nesse programa, e que venhamos ser abençoados ricamente, ó Deus, é que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que nós não vamos falar de cara qual é esse tema, né, irmã Ellen? Os estudantes da Bíblia de cara vão saber qual é o tema, mas nós queremos, mesmo no final deste programa, falar qual realmente era o tema, mas nós vamos ir conversando aí sobre a história de um profeta, o profeta Oséias. E da história dele nós queremos tirar algumas lições, algo que sempre que nós lemos, né, o livro de Oséias, principalmente o capítulo 1, ali, o capítulo 2, o capítulo 3, Deus fala muito conosco. Então, irmã Ellen, quem era Oséias, né? Como nós temos aqui, era um profeta escolhido por Deus. E ele é conhecido na Bíblia como um dos profetas menores. Ali, a partir de Daniel até Malaquias, nós temos uma série de livros de profetas. E esses livros têm poucos capítulos, histórias muito curtas, mas são grandes homens de Deus também, apesar de não serem tão lembrados, né? Foram grandes homens de Deus que pregaram a palavra do Senhor, recebiam mensagens de Deus e entregavam ao povo de Israel, que naquela época estava traindo a Deus, né? Sim. Quando nós olhamos ali a história do povo de Israel, naquela época ali nós vemos, e não só naquela época, né? Desde a época em que eles estavam no Egito e quando eles saíram, nós vemos que o povo de Israel deixou muito a desejar durante a história. Não é mesmo, irmã Ellen? Sim. Podemos ver que ele foi usado para representar a história do povo de Israel e Deus, né? Ele foi usado para representar o próprio Deus diante do povo de Israel, que seria, nesse caso, sua esposa. Exatamente, então nós vamos entrar já, a irmã Ellen nos deu aí uma forma de entrar nessa história. E para conseguir entrar mesmo na história do profeta Oséias, nós não podemos deixar de ler a palavra. Então eu pedi para que a irmã Ellen leia ali o capítulo 1 do livro de Oséias, a partir do versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu-lhe um filho. Amém. Então nós temos aqui o início de como começou toda essa história do casamento do profeta Oséias. Então nós só conseguimos ver aqui uma coisa muito estranha, né? Para todos nós, principalmente cristãos, quando nós lemos essa história e nós vemos ali que Deus pediu para que ele casasse com uma prostituta e pegasse os filhos dela, que eram filhos da infidelidade, como a palavra diz, pelo menos na minha versão, para que ele pegasse os filhos dela e tivesse para ele também. Sim. Então nós vemos ali, nós nos chocamos quando nós vemos isso, porque é algo muito estranho. Nós vemos, um profeta casar com uma prostituta, não é mesmo? E nós vemos que ali Oséias, sem questionar,
Pelo menos aqui não diz que ele questionou, né? Sem questionar, ele foi lá e se casou com aquela mulher. E podemos ver que, tipo assim, foi algo que realmente somente alguém que serve de Deus poderia fazer, né? Porque imagina ele pensar, eu tenho que casar com uma prostituta, que vão pensar de mim, um servo de Deus. Ele poderia muito bem, tipo, dizer, Deus, eu não quero fazer isso. Exatamente. Mas ele obedeceu a voz de Deus, né? Então, ele é fiel. Até mesmo porque era uma mulher que tinha uma vida totalmente diferente da vida dele. Era realmente um jugo desigual ali. Sim, nós aprendemos, se estudarmos a palavra, nós conseguimos ver o que é um jugo desigual. É um desnível espiritual, é alguém que se casa com alguém que não crê no mesmo Deus, ou que não tem as mesmas práticas que ele. Nós vemos ali que ele entrou nessa enrascada aos nossos olhos, né? Mas por que ele obedeceu a Deus? Nós podemos nos perguntar assim, né? Mas nós vemos a confiança que ele tinha em Deus, no próprio Deus, porque não foi um homem que pediu para que ele casasse com aquela prostituta, mas foi Deus. Deus disse, casa com essa mulher, tem os filhos dela, né, os filhos da infidelidade como teus, né, e ele confiou em Deus. E nós vemos aqui, porque às vezes é difícil confiar em Deus em alguns momentos, sim, né? Nós muitas vezes nós, né, coisas pequenas, a gente muito pequena comparando ao que ele passou, né? E a gente, não quero obedecer a Deus, mas achamos que nós temos mais experiência que Deus, né? Temos mais razão. A gente vê assim, faz mais sentido do que a gente pensa. Exatamente, nós vemos que adultos falam muito, principalmente do adolescente, que adolescente quer ter muita razão e que acha que sabe de tudo, né? E muitas vezes nós achando que temos razão em alguma coisa, deixamos de confiar em Deus que sabe de todas as coisas. Sim. Nós já falamos aqui em outros programas que, né, nós temos uma certa idade, a minha mãe pode ser mais velha que eu, e ela pode ter mais experiência que eu, mas Deus ele é eterno. Ele sempre esteve onde ele está, então ele sabe exatamente tudo o que ele faz. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, sabe o que vai acontecer no nosso futuro, o que nós não sabemos. Como o profeta Oséias não sabia qual era o real plano de Deus, né? Pedindo para que ele casasse com uma prostituta, né? Apesar de que aquilo fosse algo muito estranho e aos olhos dele algo horrível, ele foi lá e obedeceu. E nós vemos que hoje, pela obediência do profeta Oséias, nós temos aqui um exemplo maravilhoso do que é o amor de Deus. Sim, aquele amor incondicional. Usado. Exatamente. Ele foi extremamente usado simplesmente vivendo, né? Ele não precisou falar muito, pelo menos nessa parte da história dele, ele não precisou falar muito, ele só precisou obedecer a Deus, casar com aquela mulher, por mais difícil que fosse fazer aquilo. Ele se casou com ela. E hoje nós lembramos do profeta Oséias, vemos a história dele e nós conseguimos compreender o que é um amor incondicional. Porque nós iríamos ler aqui o capítulo 2, mas pode ser que não dê tempo porque ele é bem longo. Nós vemos aqui que no capítulo 2 acontece uma coisa meio estranha, que quando nós lemos o capítulo 2, nós temos, né, nós com a nossa mente, assim, nós temos a plena certeza de que aquele casamento teria acabado. Sim. Aquele casamento não tem mais jeito. Porque nós vemos ali, a palavra relata que Gomer, que era a esposa de Oséias, a prostituta, por mais que Oséias tivesse dado a ela aquela oportunidade de ter uma família, né, de ter dignidade, né, de ser vista pelas pessoas como uma mulher de família, uma nova vida. Oportunidade de ter uma nova vida. O profeta Oséias conseguiu conceder a ela uma nova vida, algo que ela não tinha antes, o respeito das pessoas. Sim. Ela não era mais vista como uma pessoa imunda, né? Uma mulher que se entregava a vários homens, sim, né? Ela era uma mulher totalmente entregue ao pecado. Então as pessoas, né, seria o certo ou natural que as pessoas olhassem para ela com desgosto, né? Pelo menos, pessoas certinhas, né? Pessoas certinhas olhariam para ela, essa mulher aí não é alguém que eu quero ter por perto de mim. Sim. Então, quando ela se casou com o profeta Oséias, a gente espera que ela pense, esse homem me deu uma grande oportunidade de ser uma pessoa nova, né? De ter uma nova vida, como a irmã Yane disse. E o amor que ele deu também para ela. Exatamente, porque certamente nós podemos ver que na palavra o próprio Deus ensinou Oséias a amar aquela mulher de verdade, ao ponto de casar com ela, ter filhos com ela e de ter uma família. Mas Gomer não encarou isso como nós, por exemplo, encararíamos no lugar dela, né? De ver, exatamente, eu recebi uma oportunidade maravilhosa aqui agora, mas ela não aproveitou. Nós vemos aqui que no capítulo 2,
ela voltou às suas antigas práticas. Ela voltou aos amantes que podiam dar para ela joias, né? Que podiam dar para ela o linho que ela gostava tanto, que dava para ela o que agradava ela, né? Sim. Os luxos dela. E nós vemos que para ela aquilo era muito melhor do que ter uma família, do que ter uma nova vida. Exatamente. Algo que, né, aos nossos olhos é uma coisa assim, poxa, que passageiro, algo assim, sem muito valor, né, comparado ao que ela tinha com Oséias. Exatamente. A oportunidade que ela recebeu com Oséias não se comparava ao que... As joias, outras coisas assim, outros prazeres. Aquela coisa tão fútil que ela tinha. Naquela vida antiga dela, naquelas práticas antigas que ela tinha. Mas ela não aproveitou essa oportunidade que Oséias tinha dado para ela. Então, ela voltou para suas antigas práticas e nós vemos que Oséias rejeitou ela ali. Nós vemos, é muito claro aqui que Oséias não... Exatamente, o ser humano. Eu tenho certeza que Oséias olhou para ficou extremamente decepcionado. Né? Eu tenho certeza que houve aquela cobrança, né? Talvez ele também pensasse como nós estamos pensando agora. Mas eu dei uma oportunidade para ela, ouvi a voz de Deus, me casei com aquela mulher, dei uma família para ela. Olha como ela era vista agora perante a sociedade e ela preferiu voltar para aquelas práticas imundas. Uma coisa tão fútil, uma coisa tão passageira, não é mesmo? Traindo a confiança dele. Exatamente. Traindo, tipo assim, tudo que ele deu. Ou seja, ele se sentiu traído, extremamente traído, porque tudo que ele deu pra ela jogou no lixo. Exatamente. Ela traiu a confiança e o amor que ele tinha depositado nela. Porque nós vemos ali, como a irmã Ellen falou, ele era um profeta. Ele não podia se casar com uma prostituta. Mas mesmo assim, ele ouviu a voz de Deus, foi lá, amou aquela mulher, deu uma família para ela. E ele não se importou, né? Ele simplesmente ouviu a voz de Deus. Bom, é uma prostituta, vou fazer o quê? Né? O que eu posso fazer? Né? Se Deus mandou, foi lá, se casou, se envolveu. E ela simplesmente, né, olhou para ele. Bom, tu não significa nada para mim, então essa oportunidade que tu me deu não importa para mim. É praticamente isso que ela fez com as atitudes dela. Acho que nós podemos dizer que ela diria isso. E nós vemos ali no capítulo 3, a irmã Ellen vai ler pra gente, uma certa reviravolta. Como nós temos aqui o capítulo 2, né? Nós olharíamos, né? Nós poderíamos ler, os irmãos que tiverem tempo e conseguirem ler o capítulo 2 vão compreender o que nós falamos aqui, compreender muito melhor o que nós falamos aqui. E quando nós lemos o capítulo 2, acabou esse casamento, acabou tudo. E aí nós vemos uma reviravolta no capítulo 3. A irmã Ellen vai ler pra nós. E antes de ler o versículo, um ponto que eu pensei, né? Sobre que ele poderia também culpar Deus. Deus, o Senhor mandou eu casar com ela e o Senhor permitiu que ela traísse. Então, é muito fácil o ser humano colocar tudo a culpa em Deus, né? Se eu voltar contra Deus, não vou fazer mais nada porque o Senhor me decepcionou, mas era parte do plano de Deus. Exatamente. E ele não sabia o que ia acontecer mais pra frente. Sim. Ele não conhecia, ele não tinha essa capacidade, esse poder de conhecer o próprio futuro como Deus conhece. Sim. Deus conhecia o futuro dele. E Deus sabia qual era o plano que ele tinha pra aquela mulher, pra ele, pra aquela família. Sim. E o Senhor me disse, vai outra vez, amo a mulher amada de seu amigo e adúltera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata e 1 homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem tefarim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Nós vemos aqui essa reviravolta, né? O que Deus fez. Com certeza, ou nós temos a quase certeza de que, né, ele poderia ter se perguntado, Deus, por que eu me casei com essa mulher e qual... E com certeza ele esperava que Deus dissesse, bom, meu filho, é uma pena, né? Então não vai mais. Deus disse isso? Não. Ele disse, bom, vai lá e resgata aquela mulher. Obedeceu novamente, né? Confiando em Deus, mesmo sabendo que ela tinha traído. Ele sabia que... Exatamente como falou, ele sabia que Deus
tinha o futuro e ele não sabia do futuro. Então, se Deus mandou novamente, obedecer. Exatamente, ele obedeceu, foi atrás daquela mulher. E algo muito interessante aqui, deixa eu ver se eu acho o versículo. Aqui. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata em 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você virá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Olha o que ele disse para ela, ele comprou ela novamente, obedecendo a voz de Deus. E novamente, nós não vemos ele questionar em nada. Ele simplesmente foi lá, confiou em Deus e fez o que ele tinha que fazer. E aí nós analisamos essa história e eu acho essa história um pouco triste. Principalmente para Oséias, né? Claro, a pior pessoa ali não era Oséias. Sim. A pessoa que mais prejudicava ali não era Oséias. Mas sim Gomer, que era a prostituta e a esposa de Oséias. Mas como eu disse, eu acho essa história um pouco triste. A gente fica um pouco deprimida quando a gente lê, porque como nós falamos aqui, Oséias foi traído, a confiança dele foi traída, o amor foi rejeitado, né? E como nós falamos no início do programa, estávamos falando sobre essa parte onde temos os livros dos profetas menores e sobre a história de Israel. E toda essa história do casamento do profeta Oséias, ela é apenas uma ilustração do que o povo de Israel andava fazendo com Deus. Exatamente. O povo de Israel, ele se entregava aos chamados Baalins ou a Baal, aos falsos deuses, às antigas práticas da prostituição. Israel estava se corrompendo, apesar de Deus ter tirado todo o povo do Egito, de ter resgatado o povo dele. Mesmo assim, o que eles fizeram? Foram lá e traíram a Deus. Exatamente, e nós podemos ver que além de Deus tirar eles do Egito, Deus ainda sustentou por 40 anos. Sustentou por 40 anos no deserto. Exatamente. Foi coisa simples. 40 anos no deserto. Sustentou eles em comida, assim, ó. Exatamente, Deus cuidou deles. Exatamente, e eles murmurando no deserto. Sim, além de murmurar, acharam que o amor de Deus não era necessário. Reclamando de Deus, reclamando de Moisés. Eles eram pessoas totalmente ingratas. Exatamente. Ingratas não conseguiam enxergar o que Deus já havia feito por eles. E nós vemos ali que Deus resolve usar a vida de Oséias para mostrar para nós o que estava acontecendo naquela época. Só que nós não podemos simplesmente fazer o que nós estamos fazendo aqui e julgar o povo de Israel, porque eles eram ingratos, olha o que eles faziam, porque nós também somos assim. Não era só o povo de Israel que fazia isso com Deus, nós também fazemos isso. Porque nós vemos o sacrifício de Jesus, nós vamos falar também sobre o sacrifício de Jesus aqui, que foi mais uma das provas que Deus registrou na Bíblia do amor dele. Uma das maiores, né? Foi a maior. Com certeza foi a maior. Maior prova de amor. E nós vemos aqui que nós estamos falando do povo de Israel, o quanto eles traíam a Deus, as coisas que eles faziam contra Deus, o quanto eles murmuraram no deserto. E nós olhamos, mas que povinho, né? Meu Deus! E se nós analisarmos a nós mesmos e as nossas vidas, principalmente nós adolescentes, esse programa é um programa voltado a adolescentes. Então nós podemos dizer, muitas vezes nós traímos a Deus na escola, e não só, né, no mundo, sim, dessa convivência com o mundo que nós traímos a Deus. Muitas vezes nós traímos a Deus dentro do nosso quarto. Pode ser um vídeo assistido no YouTube, né? São coisas pequenas, mas que se inferem a santidade, que afastam o Espírito Santo de nós. E assim nós não valorizamos o que Deus tem feito por nós. Não é mesmo, irmã Ellen? Exatamente, tipo assim, a gente acha que o sacrifício de Deus não é em vão. Na verdade, a gente está transformando o sacrifício de Deus em vão. Jesus Cristo na cruz. Porque quando a gente trai a confiança de Deus, a gente está querendo dizer que aquele prazer ou aquela coisa que a gente está traindo, nesse caso, que fere a santidade de Deus, é mais importante do que tudo que Jesus Cristo já fez com nós. Exatamente. E como o povo de Israel, ele se entregava às coisas do mundo, olhava para as coisas do mundo. E
esse era o ponto-chave dessa traição. Porque como Gomer fez, o que Gomer fez? Ela voltou às suas antigas práticas. Ela voltou a se envolver com o pecado antigo dela. O que afastava ela de Oséias como marido dela. Sim. E o povo de Israel se aproximava de deuses pagãos. E nós, se analisarmos as nossas vidas, muitas vezes nós temos deuses nas nossas vidas que nos afastam de Deus. Às vezes é o celular, a internet. Isso são pequenos deuses que nós conseguimos ver que estão nas nossas vidas, presentes nas nossas vidas. Sim, tudo aquilo que a gente tem mais valor do que Deus já é uma traição. Ou seja, se a gente, tipo assim, não damos mais atenção para alguma coisa e as coisas de Deus ficam assim em segundo plano, em segundo lugar, já tá sendo um Deus nessa vida e já tá traindo. Exatamente. E então nós já vemos aqui que nós temos uma primeira forma que Deus usou de ilustrar e mostrar o seu amor incondicional pela humanidade. Por nós, no caso, pelo ser humano, que nós até anotamos ali, que nós não cansamos de dizer que o ser humano é uma coisa difícil de conviver, difícil de trabalhar. Eu falo isso por mim mesma, eu sou uma pessoa bem difícil, eu reconheço que eu sou uma pessoa bem difícil. Todos nós somos, né? Sim. Pessoas difíceis de lidar, cheias de orgulho. Mas o Deus não desiste da humanidade. Eu escutei essa frase em um culto de sábado. O irmão Flávio, aqui da sede internacional, ele disse isso. Ele estava pregando justamente sobre esse sacrifício de Jesus na cruz. Em um determinado momento da palavra, ele disse que Deus não desiste da humanidade. E nós vemos que isso vem sendo provado ao longo da história. Desde que o mundo foi criado, desde que o ser humano existe, ele trai a Deus. Nós vemos lá no princípio, lá no Éden. Desde o começo. Deus já foi traído. E ele nunca desistiu de nós. Tanto que nós estamos no século XXI, né? Estamos todos aqui, vivos, super bem. Porque Deus não desiste de nós. E Deus tem provado do seu amor todos os dias. Tanto que hoje nós temos a graça. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso não é uma mentira, isso é verdade. Se nós estamos vivas aqui hoje é porque as misericórdias do Senhor se renovaram em mais uma manhã. E nós temos essa oportunidade de estar aqui. Toda vez que nós pecamos, é o amor de Deus. Quando a gente peca e pede perdão, é o amor de Deus sendo manifestado. É uma das provas. Então, todos os dias, para todos nós que estamos seguindo a Ele, toda vez que nós pecamos, pedimos perdão, Deus já está demonstrando seu amor. Exatamente, porque Deus tem o direito de não nos perdoar. Tem, sim. Mas Ele sempre nos perdoa. Tem todo o direito. Tem todo o direito. Quem somos nós? Exatamente. Né? E nós olhamos o sacrifício de Jesus na cruz e nós vemos que ali Jesus ele foi cuspido, né? Então, durante os 33 anos dele, ele foi muito perseguido. Nós vemos que ali no momento em que ele estava sendo enviado para a cruz, ali para a morte, ele foi cuspido, ele foi humilhado, né? Sim. Foi destruído ali. Nós vemos que Jesus sofreu e muito ali. Sim, e sendo inocente, sendo sem nenhum pecado por nós, pecadores. E nós vemos que ali... que não temos o direito de sequer reclamar de Deus. E muitas vezes a gente acaba... Muitas vezes quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente acaba culpando Deus. Miséria, né? Exatamente, que miséria. E nós vemos ali que mesmo Jesus sendo massacrado e destruído, ele continuou provando o seu amor incondicional por nós. Ele se sacrificou ali. Jesus poderia realmente ter saído da cruz e desistido. No último momento, até o último segundo ele poderia ter desistido. Não poderia mudar nada pra ele. Não iria mudar nada. Porque como eu já ouvi várias vezes, eu posso pecar, mas o pecado ele não vai destruir a Deus. Ele vai me destruir e vai me afastar de Deus. Eu, sem Deus, sou nada mesmo, nada. Mas Deus, sem nós, ele continua sendo Deus, ele continua tendo todo o poder, né, concentrado nele, ele continua sendo Deus. Sim, e a sua justiça continua. Então, se a gente for pro inferno ou não, isso não vai mudar nada pra Deus. É a justiça de Deus e, né, quem se prejudica é nós. Exatamente, claro, nós sabemos que o desejo de Deus é ter todos nós perto dele um dia. Que ele nos ama, né? Ele quer. Exatamente. Por isso que ele não desiste de nós.
Por isso que ele não desiste de nós, e é por isso que todos os dias nós temos essa oportunidade de refletir um pouco mais, né, a respeito das nossas vidas, né? Não é olhar para a vida do irmão, é a tua vida. Porque como a palavra diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e não ao irmão que está ao lado, né? Eu não posso vir aqui e julgar a irmã Ellen, dizer para ela que ela está errada. Não, eu preciso olhar para mim. O que eu tenho feito, né, na minha vida? De que forma será? Será que eu estou traindo a Deus no meu dia a dia? Será que eu tenho alguns deuses na minha vida? Coisas que me afastam de Deus? Coisas que podem me comparar àquela prostituta, ao que ela fez com o profeta Oséias, ou ao que o povo de Israel estava fazendo com Deus? Será que não tem coisas nas nossas vidas que realmente nos fazem ser semelhantes a eles? Exatamente, e coisas que são mais importantes que Deus na nossa vida. Coisas que nós temos dado mais prioridade. Muitas vezes nós dizemos que nós não temos tempo de orar, não temos tempo de ler a Bíblia, não temos tempo de buscar. Eu não posso ir em uma consagração porque eu preciso estudar no sábado, né? Mas eu nunca vou esquecer de uma coisa que a irmã Evelyn disse. É tu que faz o teu tempo. Não é o tempo que deve te controlar. Tu faz o teu tempo. Se a gente quer, a gente dá um jeito. A gente vai atrás e a gente consegue, isso é verdade. Se a gente realmente quer alguma coisa, a gente vai lutar por isso. Sim. Se eu realmente quero ter um relacionamento com Deus, se eu realmente quero buscar Deus e eu quero viver uma vida que agrade a Deus, então eu sei que eu tenho que buscar Deus. Eu sei que eu preciso ser transformada todos os dias. Eu sei que eu preciso ter a minha mente renovada todos os dias. Então eu vou buscar Deus. Eu vou estudar a palavra, eu vou orar, eu vou jejuar. Eu vou estar sempre buscando a Deus. Sim, e podemos ver que, tipo assim, toda a vez que a gente quer alguma coisa, não existe justificativa. Justificativa não existe. Porque a gente vai além de todas as dificuldades, as circunstâncias. E muitas vezes a gente faz isso para as coisas que não são da vontade de Deus, né? Terrivelmente a gente faz, o ser humano faz. Mas nós temos que fazer isso para a vontade de Deus. Para buscar a Deus, a gente tem que fazer o possível e o impossível. Exatamente. Está no nosso alcance. E uma coisa que, desde que eu estava lendo essa palavra, Deus colocou muito forte no meu coração. Muitas vezes, principalmente nós adolescentes, passamos por umas situações que são muito complicadas, né? E eu escuto mais de adolescente, ou já escutei algumas vezes mais de adolescente. É muito difícil de escutar isso de um adulto. Eu não me sinto amado, eu me sinto sozinho. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou morrer, né? A gente escuta essas coisas assim, esses draminhas assim. Mas muitas vezes essa falta de amor, né, realmente acontece, né? Um coraçãozinho vazio de talvez alguma moça, algum moço, né, novinho, principalmente nessa idade que nós estamos, que é mais complicadinha, né, mais difícil, passa por situações assim. E eu estava pensando em muitos adolescentes que talvez passem por isso e não se sintam amados, ou até digam que não são amados por ninguém. Olha, nós estamos falando aqui sobre o amor incondicional de Deus. Então, pare de dizer que você não é amado, que ninguém provou um amor por ti. Eu nunca recebi uma prova de amor. Recebeu sim. E a maior que nenhum ser humano poderia fazer. Exatamente. Ninguém poderia ter feito por ti, por mim, pela Ellen, o que Jesus fez. Pense, olha, nem os nossos pais, olha, tô falando sério, gente. Nem os nossos pais morreriam por nós. Exatamente. Claro que pode ser que alguns pais digam: eu morreria por ti. Eu morreria por ti. Mas o único que realmente fez isso, e que com certeza faria de novo, foi Jesus. Sim. E nós podemos ver que ele é Deus, né? Deus não é ser humano que nem nós. Exatamente, ele estava aqui na Terra sendo 100% homem, mas 100% Deus. Era o próprio Deus na Terra e o próprio Deus se sacrificou por nós. O próprio Deus. Sim. Para nós ficarmos por aí dizendo que não somos amados. Sim, depois disso não precisamos de mais nenhum outro amor para se comparar. Exatamente, Deus é muito mais do que suficiente para nós. Então não diga mais que você não é amado.
Você é amado, sim. Preste atenção na história de Oséias e Gomer, né? Leia e releia até isso entrar na sua cabeça, no seu coração, e você compreender que essa história é a ilustração do que Deus fez com o povo de Israel. Aí passe lá para o Novo Testamento e leia toda a trajetória de Jesus. E você vai compreender o porquê de tudo isso. Porque nós passamos a vida inteira escutando: Jesus morreu por ti, e fica só escutando. Nunca para ler, para estudar, para orar, buscar ter uma experiência com Deus e compreender o amor de Jesus por nós. Então pare de dizer que você não é amado, busque a Deus, ore, e você vai se sentir amado, sim. E nós já te demos 2 provas aqui de que Jesus nos ama. E nesses minutinhos nós já te demos, 2 momentos em que Deus fez questão de deixar registrado na palavra o quanto Ele provou o seu amor pela humanidade. Então, Jesus nos ama, Deus nos ama, e nós não precisamos ficar nos sentindo sozinhos, insuficiente, porque Deus nos ama. Nós só precisamos deixar o pecado de lado, isso Deus não gosta. Mas, não é porque Deus nos ama, porque nós temos a graça, que nós vamos nos abusar disso. Como Gomer fez e como o povo de Israel fez e como muitas vezes nós fazemos também. Nos abusar desse amor e da graça de Deus. Eu até vou abrir aqui em Romanos. Como é que tá isso? Romanos 6, João. Nós temos aqui algo muito interessante que fala sobre essa questão da graça e do amor de Deus. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos nos comunhar vivendo nele? Então, é exatamente isso que nós estamos falando agora. Essa questão do abuso da graça e do amor de Deus que aconteceu com o povo de Israel, que aconteceu com essa prostituta aqui, que casou com Oséias. Porque sim, o Senhor nos ama, sim, nós temos a graça, nós temos as misericórdias de Deus, sim, temos tudo isso disponível para nós hoje. Mas nós não podemos nos abusar disso, pecando para que a graça aumente, como diz aqui. Viver uma vida de pecado deliberadamente, Deus me ama, A Ana e a Ellen disseram no programa que Deus me ama e que Ele vai me perdoar sempre, porque o amor de Deus é incondicional. Sim, o amor de Deus é incondicional. Mas nós temos que prestar atenção, que como nós falamos aqui, nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus e não que agrada a nós mesmos. Porque como a palavra diz, Jesus disse que quem quer seguir a Ele, quem quer viver uma vida com Ele, quem quer herdar a vida eterna, deve seguir a Jesus, dia a dia tomar a sua cruz. Sim. Seguir a Ele, renunciar à sua própria vida. Porque se nós ganharmos as nossas vidas para nós mesmos, nós vamos perder ela, nós vamos perder a vida eterna. Então nós precisamos buscar viver uma vida que realmente agrada a Deus. Prestar atenção nesses pequenos detalhes que nós vemos na Bíblia. Porque a Bíblia ela é cheia de pequenos detalhes, versículos que nos dão instruções de como viver uma vida que agrada a Deus. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Prestar atenção no amor incondicional de Deus? Sim. Mas não nos aproveitar do que Deus faz por nós. Não nos aproveitar da misericórdia dele. Porque Deus, ele é misericordioso, ele é todo amoroso, sim. Mas ele também é justo. E se nós vivemos uma vida, pecando deliberadamente, da forma que eu acho que eu devo fazer, quando chegar o grande dia, que não vai demorar, nós vamos provar dessa justiça de Deus. E uma vez eu tava no culto e o pastor Humberto falou uma frase que mudou a minha vida, eu acho que quando eu era uns 3 anos atrás. Que ele falou, que muita gente fala que Deus é amor, Deus é amoroso, Deus me ama tanto que não vai me levar pro inferno. Mas o pastor Humberto falou, Deus, ele nos ama, ele nos ama e também é justo. Só que Deus, vendo tudo que viu um filho único e primogênito dele passar, vendo tudo o que ele fez e a pessoa rejeitar, será que Deus ainda vai ter misericórdia
para trazer essa pessoa pro céu, sendo que a pessoa rejeitou todo o esforço que Jesus Cristo fez na cruz. Então, Deus nunca vai ir contra a sua palavra, porque Deus, ele ama Jesus, então tu acha que ele vai deixar a pessoa simplesmente colocar tudo que Jesus passou na cruz no lixo e vai deixar ir pro céu? Sim, é realmente confundir esse amor de Deus, né? Eu escutei de um pregador muito famoso, estava assistindo uma pregação no YouTube, um pregador muito famoso, um pastor. Ele disse que hoje existem os pregadores da hipergraça, né? Só existe graça, o dia todo graça, é só graça que existe. Mas não é assim que funciona. Porque nós precisamos valorizar todo esse sacrifício de Jesus na cruz. Porque a palavra também diz que nós não nascemos para ser escravos do pecado. E quando nós vemos uma vida de pecado, como nós estamos falando aqui, pecando deliberadamente, né? Nós estamos sendo escravos do pecado. Estamos sendo escravos do que nos faz mal. E como nós falamos aqui, o pecado não vai fazer mal para Deus, porque Ele é santo. O pecado nos destrói. O pecado abre brechas nas nossas vidas, e quando nós abrimos brechas nas nossas vidas, é como uma casa normal, e aí abre um buraquinho, né? Digamos que está calor. Quando está calor, vem um monte de bichinho, né? E começa a entrar uma baratinha naquele buraco, né? Entra uma aranha. Isso, exatamente assim são as brechas, né? Tem um buraquinho pequeno, daqui a pouco esse buraco aumenta, surge outro, um buraco no teto, aí vem as goteiras. É assim, e a casa é destruída. É exatamente isso que acontece conosco. Só que ao invés de entrar água ou uma aranha, são demônios que agem nas nossas vidas. E assim nós perdemos a nossa salvação, a nossa vida eterna, o relacionamento com Deus. Perdemos a grande oportunidade que Jesus nos proporcionou há mais de 2000 anos atrás. Que foi, né, quando Ele abriu os braços na cruz, se entregou por nós e foi até o fim. E como nós falamos aqui, Ele tinha o poder de descer daquela cruz no momento que Ele quisesse, porque Ele tinha esse poder. Exatamente. Mas nós vemos o amor incondicional de Deus, mas nós não podemos trair esse amor incondicional de Deus para com as nossas vidas. Nós precisamos, né, como o adolescente gosta de falar, se toca, se liga no que você está fazendo. Então, irmãos, nós não temos mais tempo, já temos que encerrar essa programação, mas nós glorificamos a Deus por esses momentos, esses minutos que nós tivemos aqui para falar um pouco mais da palavra dele. Uma história que, como nós falamos aqui, é um pouco deprimente, um pouco difícil de contar. Um pouco trágica. Um pouco trágica. Mas nós conseguimos ver quem realmente somos, quem o ser humano é com essa história, quem nós somos. E como nós falamos aqui, a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, nós te convidamos hoje a examinar a ti mesmo. Será que eu não tenho alguns deuses na minha vida, coisas que me afastam de Deus? Será que eu não tenho priorizado mais a minha própria vida, mais o meu bem-estar, do que renunciar às coisas que eu gosto de fazer, renunciar ao pecado, lutar para não ser escravo do pecado? Nós precisamos pensar nisso. Todos os dias nós precisamos pensar nisso. Refletir sobre isso. Exatamente, valorizar o amor de Deus e não nos abusarmos dele, não nos abusarmos dessa graça de Deus, porque como nós falamos aqui, um dia isso vai acabar. É algo certo, Jesus está às portas, Ele está voltando, e nós precisamos, irmãos, nós precisamos buscar viver uma vida no altar. Uma vida santa, nos santificarmos todos os dias. É difícil? É muito difícil, porque nós somos seres humanos, feitos de carne e osso. Nós gostamos de pecar. Mas nós precisamos todos os dias olhar para Jesus e pedir que Ele nos transforme. E como fala em Romanos 12:2, nós precisamos ter a nossa mente renovada, porque assim nós vamos experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita, né? Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A gente vai descobrindo ao longo do tempo quando nós servimos a Deus. Mas nós sabemos que o final dessa vontade perfeita é o céu. Sim. E nós só precisamos lutar todos os dias para viver uma vida com Deus, que agrade a Ele e se lembre que você é amado por Deus, né? Mas em parênteses, não se abuse disso. Então nós terminamos mais uma programação da Central de Adolescentes, né? Não fique triste, né?
Sábado que vem tem mais. Glorificamos a Deus por essa programação. Irmã Ellen, tem mais algo a mais a dizer? É isso. É isso. Então tá, vamos orar juntas agora e vamos encerrar essa programação. Senhor Jesus, nós te glorificamos, Pai, por mais uma programação. Te agradecemos, Deus, por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Te glorificamos, Deus, porque o Senhor nos ajudou a transmitir aos nossos irmãos o que o Senhor colocou em nossos corações. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a viver uma vida que te agrada, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor venha agir nos corações dos nossos irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que o Senhor venha, Senhor, continuar, Senhor, nos ajudando a viver uma vida de santidade que agrada a Ti, Senhor. A renunciar à nossa própria vontade, a renunciar ao nosso próprio eu, Senhor, e viver uma vida que agrada ao Senhor. Te glorificamos, Pai, por essa programação. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Encerramos essa programação com paz, oração e união.